Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui começando a primeira live da @clinica.originari. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz de poder estar falando aqui com vocês. E vocês sabem que hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para todos nós. Como vocês sabem, a gente está vivendo uma situação muito difícil, que é essa situação do coronavírus, difícil em todos os aspectos, né? É óbvio que a nossa prioridade tem que ser passar por essa epidemia com a menor perda possível de vidas, mas, por outro lado, nós somos um serviço de saúde e nós sabemos que para algumas pacientes a infertilidade ela é tempo dependente. Então, para uma boa parte das nossas pacientes hoje, e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, essa espera que tem ocorrido para recomeçar os ciclos de reprodução assistida, ela é muito prejudicial, pode ser muito prejudicial. Pensando nisso, nós, da Clínica Originari, do Grupo Originari, o Grupo Originari, só para a gente lembrar, ele é composto daqui da clínica em São Paulo, a gente tem a unidade da Vivitá Biooriginari lá no interior. Então nós do Grupo Originari, nós estabelecemos e estudamos um protocolo de segurança biológica para que a gente possa dar andamento a alguns tratamentos selecionados. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente parou a clínica efetivamente com atendimentos presenciais a partir do dia 17 de março e até o final de abril, então metade de março e até o final de abril, a gente estava fazendo as consultas online, a gente estava conversando com os pacientes, mas fizemos uma força-tarefa para estudar como poderíamos voltar ao atendimento com toda a segurança para vocês, tanto para vocês, nossos pacientes, quanto para os nossos colaboradores, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Foi um trabalho árduo, nós dividimos a nossa equipe inteira em núcleos de estudo para a gente poder fazer esse protocolo que é absolutamente seguro, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Foi um trabalho que deu muito orgulho para todos nós, e é muito prazeroso estar falando sobre isso com vocês. E é um trabalho que vai ser publicado, ou está sendo publicado pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, como um exemplo para todo o nosso país, né? Então, só para vocês saberem, esse trabalho é resultado de estudo do que aconteceu em países que estão na nossa frente nessa questão do Covid, por exemplo, países europeus, por exemplo, Estados Unidos, como os serviços que retornaram com segurança lá conseguiram retornar. Então é um trabalho muito sério, baseado em o que nós temos de ciência sobre essa doença. Então eu quero começar chamando o Dr. João Dias, que é um dos sócios da Clínica Originari, e ele vai falar um pouquinho sobre as nossas condutas de segurança em relação aos pacientes. Ou seja, quais são os pacientes que vão poder começar os tratamentos, o que nós estamos fazendo para que essas pacientes estejam seguras. João, por favor, é um prazer te chamar. Nos cumprimentamos, Cotovelinho, por favor. Boa noite todo mundo, boa noite. Estava acompanhando aqui, olha, legal, tem 70 pessoas nos acompanhando. É um orgulho, muito legal isso. Bom, como o Jorge disse, todos nós estamos vivendo um momento muito difícil nesse momento, né? É um se redescobrir como seres humanos, nas nossas famílias, e a gente também está se redescobrindo aqui na clínica para oferecer para vocês um tratamento que a gente tem orgulho de dizer que está sendo o mais seguro possível. A gente sabe que a gente desenvolveu protocolos
voltados para os pacientes, que é o que a gente vai falar agora, voltados aqui para os nossos colaboradores, como o Luiz vai falar depois, lá no laboratório, para a gente tentar fazer o tratamento mais seguro para vocês. Então, quanto aos pacientes, tudo começa na primeira ligação, tudo começa na primeira consulta. E a gente, nesse tempo todo, fez um número expressivo de consultas por telemedicina, porque naquele momento era a única maneira segura para a gente conseguir atender os nossos pacientes antigos e os nossos novos pacientes. E depois que a gente passou esse primeiro mês em que a gente se recolheu, estudou para propor alguma coisa nova, a gente hoje atende com telemedicina um bom número de pacientes, mas a gente já se sente seguro de oferecer também o tratamento presencial ou a consulta presencial para vocês. A partir do momento que a paciente, e o paciente é que escolhe qual é a maneira que ele nesse momento quer ser atendido. A partir do momento que o paciente vem para a clínica, quer seja para a sua primeira consulta, quer seja para as consultas de retorno, quer seja para os ultrassons que eventualmente a gente vai fazer durante algum tipo de tratamento, e a gente vai falar quais são os tratamentos que a gente pode fazer, a partir desse momento a gente tem um mecanismo de vigilância muito intenso, que é constituído de a gente, todas as vezes que o paciente tem que vir para a clínica, ele recebe uma mensagem no dia anterior, perguntando se nos últimos 14 dias, ou especificamente no último dia, tiveram ele ou um dos parceiros febre, teve tosse, começou a espirrar, está com dor de garganta, enfim, você tem qualquer sintoma gripal. E se isso acontecer, o paciente não poderá seguir em frente nesse tratamento nesse momento. Vou fazer um parênteses aqui que deixa bastante orgulho pra gente, né? Que a gente teve um paciente no meio do tratamento, um casal no meio do tratamento, já no final do tratamento, que o marido, ao receber esse questionamento, nos avisou que estava tendo febre. Nós cancelamos o ciclo do jeito que os nossos protocolos determinaram e esse paciente foi orientado a procurar serviço específico, fazer pesquisa de PCR, e depois, nos dias, o diagnóstico foi confirmado. Então, é muito interessante ver que os nossos protocolos estão nos oferecendo segurança, estão nos oferecendo algum mecanismo de barreira para minimizar a chance de infecção do staff e dos outros pacientes. O paciente chegou na clínica, todo paciente tem a sua temperatura medida, e se por acaso o paciente tiver febre ou tiver temperatura acima de 37,5, se tiver qualquer sintoma, ele vai ser dirigido para uma sala específica onde a gente vai confirmar a temperatura e tomar as providências necessárias para determinar o cancelamento eventual do ciclo ou para que a consulta dele aconteça de uma maneira bem segura. Todo paciente que chega na clínica recebe máscara, vai receber álcool gel para fazer a sua higiene, e a gente determinou que na nossa recepção a gente não pode ter não existe aglomeração de pacientes aqui. A gente tem a sorte de ter um prédio que na parte de baixo tem uma área bonita, inclusive uma área aberta, e se a gente perceber que vai ter paciente aqui que queria se juntar com outros pacientes, a gente vai fazer o paciente esperar lá embaixo antes de vir para cá. A gente espaçou as consultas, a gente está sendo muito restritivo nessa história de horários, e eu faço minhas culpas aqui, que normalmente eu sou atrasado da turma. O Jorge não atrasa nunca, o Iso não atrasa nunca, o Luiz também não, mas eu sou mais atrasado, mas não está acontecendo mais isso, né, Jorge? Você está rindo da minha cara de pau. Mas não está acontecendo, é sério, isso a gente está se preocupando muito quanto a isso, tá? E assim a gente está fazendo para atender os pacientes. Quem que a gente está tratando hoje em dia? Isso é muito importante. Então a gente teve critérios claros de inclusão para pacientes que podem ser tratados, para oferecer segurança, para oferecer credibilidade no que a gente está fazendo e, acima de tudo, a segurança para todo mundo envolvido. Mulheres que têm 40 anos ou mais, ou, se tiver menos de 40 anos, sinais de baixa reserva ovariana, que nós aqui determinamos que o antimileriano menor do que 1, ou a contagem de folículos antrais menor do que 7. Esses são os nossos critérios. Além disso, pacientes oncológicos e as situações específicas são sempre discutidas entre todos nós para ver se a gente pode ou não seguir com aquele tratamento. Eu acho que é isso que eu queria falar nesse momento. Jorge, vamos em frente agora. Vamos lá.
Então, João, super legal a tua explicação. É isso mesmo. Obrigado, né, pela tua didática de sempre. E com esses protocolos, pessoal, eu estou brincando com as minhas pacientes, as pacientes minhas que estão aí ouvindo, que já conversaram comigo, sabem disso. Eu acho que eu me sinto hoje mais seguro aqui na clínica do que na minha própria casa, tá? Então, com esses protocolos, acho muito difícil a gente ter contaminação entre os pacientes pelo Covid. Agora, eu quero chamar o Dr. Luiz Henrique, que é um outro sócio nosso aqui na clínica, e ele vai falar sobre as nossas condutas em relação aos colaboradores, porque não adianta nada a gente ter segurança com os pacientes se a gente não tem com os nossos colaboradores, por questões de responsabilidade com os próprios colaboradores e com os pacientes também. Então, Luiz, por favor, showtime! Olá, tudo bem? Boa noite, muito legal estar aqui. Acho que é um momento oportuno para a gente começar a abrir, a voltar às atividades. Como já falaram, a gente estudou bastante, se dedicou para isso e eu acho que a gente consegue seguir em frente com a consciência tranquila. Bom, além do que o Jorge já falou, o Dr. João já falou, a gente também tomou algumas medidas no backstage, né, no pessoal, na equipe de apoio que trabalha aqui com a gente. Então, além de mudar todos esses protocolos de atendimento do cliente, nossos colaboradores também, eles têm que receber segurança e oferecer segurança para vocês. Então, algumas coisas que a gente implementou aí. O colaborador ele tem que sair de casa e chegar aqui na clínica. Então, a gente avaliou individualmente se esse colaborador vem de ônibus, vem em carro próprio. A gente tentou flexibilizar os cargos, os dias, para que o maior número possível de pessoas venham com seus carros. As pessoas que vão acabar usando o transporte público, a gente alterou horários para que venham fora de horários de pico. As pessoas receberam máscaras, álcool, chegam aqui, elas trocam de roupa, então usam uma outra vestimenta, tudo isso visando novamente segurança, certo? Além disso, a gente tem times aqui de atendimento, time administrativo, tem a equipe médica, então tem os embriologistas, tá? Então todos esses times foram subdivididos ainda em mini times, para que um grupo de atendimento não esteja o tempo todo junto, para que se uma pessoa se contamina, ela vai acabar contaminando toda aquela equipe. Então, a gente tem staffs em horários e dias separados para diminuir essa interação entre pessoas, porque eventualmente elas vão, mesmo que estejam a 2 metros de distância, elas passam o dia todo aqui juntos. Então, a gente achou essa medida super importante. Todo colaborador, então, ele sai de casa com maior máximo de segurança, chega aqui já dentro desse regime de distanciamento e times, né, distintos trabalhando. E quando eles chegam aqui, eles têm a temperatura medida, aferida, e além disso eles têm que responder para o líder deles se tiveram ou não algum contato ou apresentaram algum sintoma suspeito, tá? Então isso é feito diariamente e só começa a trabalhar depois que tem a temperatura aferida e responde a esse questionário, esse mini questionário de entrada. Além disso, todo o nosso staff recebeu um treinamento para uso de EPIs. Então eles sabem quando tem que usar determinada máscara, determinada luva, quando que precisam usar um avental impermeável, quando que, no caso do anestesista, tem que usar o face shield. Então todos esses passos, né, todo esse treinamento de EPIs foram implementados. É óbvio que, como todo estabelecimento que recebe pessoas, a gente tem álcool gel em toda a clínica para quem quiser utilizar. Nossos colaboradores têm que lavar a mão rotineiramente. Um casal em atendimento sai de uma sala, essa sala é imediatamente higienizada, então passa álcool 70 sobre as superfícies, o aparelho de ultrassom recebe higienização, até a maquininha do cartão de crédito recebe um filme e passa álcool o tempo todo a cada uso. Então todos esses cuidados foram tomados. É claro que mesmo tomando todos esses cuidados, eventualmente um colaborador nosso pode chegar e apresentar algum sintoma.
Então, ao menor sintoma que ele tenha, coriza, febre ou algum contato próximo, a gente afasta esse colaborador. Dali a alguns dias ele é testado, PCR, eventualmente IgG e IgM. Se ele foi testado, deu negativo e ele não tem mais sintomas, ele pode retornar, né? Agora, se ele for testado é positivo, isso pode acontecer, ele vai ficar afastado e só vai retornar depois que o período de transmissibilidade se encerrar, certo? Além disso, peguei uma colinha aqui para não esquecer nada. Além disso, a gente colocou alguns alertas aqui na clínica, eles estão chegando já, para lembrar as pessoas dessa constante vigilância, né? No fim, isso a gente está tendo que fazer na nossa casa, no nosso carro, e aqui também. Então, lembrar de, sei lá, o uso do álcool gel tem que ser frequente, evitar contato com o olho, nariz. Então, todas essas mensagens estão espalhadas aqui na clínica para que essa nossa esse surveillance, né? Esse cuidado que a gente tem conosco, né? Esse cuidado que a gente tem que ter conosco seja mantido, tá bom? Então, acho que esses foram os cuidados de staff com os nossos colaboradores, sempre com o objetivo de ser uma clínica de excelência, tanto para quem trabalha com a gente, para quem procura nossos serviços, para os nossos parceiros. Tá? Vou chamar o Jorge aqui, ele vai continuar com a moderação da nossa live. Um prazer. Obrigado, Luiz. Também super didático. Acho que deu para entender que os nossos colaboradores, que é um patrimônio que a gente tem aqui na clínica, também a gente tem muito orgulho deles, que eles estão bem protegidos. E os nossos colaboradores estando bem protegidos, os nossos pacientes também estão bem protegidos. Vocês vão estar bem protegidos. Então, é por isso que a gente está tomando tanto cuidado assim. E eu quero agora chamar o Dr. Carlos Izzo, que é, obviamente, outro sócio aqui da nossa clínica, e que vai falar sobre os cuidados dentro do laboratório de reprodução assistida que nós estamos tomando nessa época do Covid. Obviamente isso muito importante, e o Dr. Carlos vai aqui dar uma aula para vocês sobre isso. Vamos, Dr. Carlos Roberto Izzo. Prazer estar com vocês aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Coube nós conversarmos sobre quais são as medidas que nós temos adotado no nosso laboratório de manipulação de gametas e tecidos. Deixar bem claro para vocês que provavelmente nós vamos ter que conviver bastante tempo ainda com o Covid. Apesar de uma hora nós vamos ter uma melhora, nós vamos ter que se adaptar a trabalhar nessa situação. Não é de uma hora para outra que tudo vai a zero, então a gente vai ter que aprender a trabalhar com o Covid. Nesse sentido, como o Dr. Luiz falou, nós criamos, a nível de laboratório, mini equipes de trabalho, como se fosse a equipe dividida nessas mini equipes, para que, caso nós tenhamos algum tipo de contaminação, essa contaminação não se estenda para toda a equipe. Então isso é muito importante. A segunda, as medidas e os protocolos adotados no laboratório, eles são protocolos de segurança. Então nós temos que mitigar a possibilidade de algum contágio na amostra dos gametas. Nós temos que mitigar a possibilidade de algum contágio dos nossos colaboradores, dos nossos embriologistas, dos médicos. Então, essas medidas elas têm que ser bastante rigorosas, que vão da utilização de equipamentos de proteção individual constantemente. Então, isso é uma regra já colocado tanto para o Dr. João como para o Dr. Luiz, é uma regra importante. Então, o equipamento ele vai ser utilizado rotineiramente. Segundo lugar, nós temos que lembrar que até o momento não existe nenhuma evidência da possibilidade dos gametas terem o vírus, ou mesmo essa possibilidade ela é praticamente inexistente. Então, no momento, nós não temos nenhuma evidência de que poderia ocorrer algum tipo de transmissão. Então, isso
muito importante nessa nossa explanação. Em terceiro lugar, lembrar que no laboratório, o laboratório é equipado com filtros EPA, que costumam filtrar partículas até 97% das partículas com 0,3 micrômetros. No entanto, algumas gotículas elas não são filtradas por esses equipamentos. Então, nós temos que tomar cuidado na proteção dos nossos colaboradores. Isso é uma outra situação importante. Lembrar também que dentro do laboratório nós iremos fazer a manipulação dos gametos através da técnica de ICSI, onde nós teremos uma segurança maior em relação à transmissão não à transmissão do vírus utilizando essa técnica. Além disso, nós iremos adotar um sistema de preservação, tanto dos embriões como de óvulos, em tanques de quarentena. No caso de nós tivermos algum paciente que venha a testar positivo, esses produtos, esses gametas e os embriões, eles permanecerão acondicionados nesses tanques. Em caso de a ausência da contaminação, esses ovos e esses embriões eles serão direcionados aos tanques convencionais. Então essas são algumas das medidas que eu acho pertinente discutir com vocês aqui. A nossa preocupação é grande, a gente gastou praticamente esse último mês estudando muito, se dedicando muito, né? Nós, apesar de não podermos ter feito tantos tratamentos, nós aproveitamos todo esse tempo para se dedicar a realizar esse protocolo, todas essas medidas que visam mitigar de uma maneira eficiente a possibilidade de nossos pacientes, nossos colaboradores, terem algum tipo de acometimento. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Deixar aqui para o Dr. Jorge discutir as dúvidas de todos vocês. Obrigado. Iso, obrigado. Excelente explicação de um assunto extremamente importante, né? Que é a questão do laboratório, para todo mundo se sentir seguro. Obrigado, foi ótimo. Agora, pessoal, a gente recebeu durante essa semana, a gente recebeu várias perguntas de vocês, tanto nos nossos perfis pessoais, quanto aqui no perfil da Clínica Originari, também no perfil da Clínica Vività by Originari. A gente recebeu várias perguntas relacionadas a esse tema. E agora é a hora da gente responder essas perguntas. E durante a live também recebemos algumas perguntas nos comentários de vocês, que também vamos tentar responder. Então, muitas pacientes perguntaram, e aí eu vou citar aqui a Tatiane Farias, a Vânia Leite, a Priscila Sayuri, a Ariana, tá, a Érica Arruda, todas estavam perguntando, e outras tantas, que perguntaram sobre transferência de embriões, né? Então, como o Dr. João já disse, a gente está fazendo em pacientes selecionadas os tratamentos de fertilização in vitro, mas e as transferências de embriões? As transferências de embriões, existe uma nota técnica da Vigilância Sanitária que recomenda não fazer transferência de embriões nesse momento. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre a segurança da gravidez nessa época do Covid. Será que o Covid, e aí a gente vai responder isso daqui a pouco, leva algum problema mais importante para a gestante ou para o feto? Mas e vocês vão ver a resposta daqui a pouco, mas a verdade é que a nota técnica da Anvisa, por faltarem grandes estudos sobre o vírus na gravidez e para o feto, ela não recomenda fazer transferência de embriões agora, e também para evitar deslocamentos. Obviamente que casos selecionados a gente pode pensar em fazer, mas a recomendação de regra geral é não fazer. Então, pelo menos neste momento em que a gente vive ainda um período de aumento dos casos de Covid no Brasil, do aumento do número de mortes, de aumento na ocupação dos leitos hospitalares,
se recomenda não fazer a transferência, né? Então, essa é a resposta oficial que a gente pode dar, né? Agora, eu vou chamar o Dr. Luiz para falar um pouquinho, porque foi o João que falou um pouco sobre isso, então vamos mudar quem vai falar, vamos ver com outras palavras. A Fabiana, Luiz, ela quer saber quem que está liberado para iniciar o tratamento de fertilização in vitro. Vamos lá. Pacientes que já iniciaram, né, estão iniciando os tratamentos agora. Então, são pacientes que têm baixa reserva ovariana, tá? São os pacientes naquelas que o tempo é muito importante e a gente esperar mais 2, 3 meses pode causar um prejuízo que às vezes é irreversível. Então, pacientes com baixa reserva ovariana, acima de 38, 39, 40 anos, pacientes que já tiveram falhas de fertilização anteriores, né? E é lógico que a gente tem que avaliar para cada um desses casais ou pacientes quais fatores de risco ou quais situações de risco eles estão expostos no dia a dia deles. Se for seguro a vinda deles para cá, no ambiente de trabalho, etc., não tem muito por que a gente já não iniciar, certo? Então, basicamente são esses tratamentos. É lógico que os tratamentos para preservação de fertilidade em pacientes com diagnóstico de câncer, diagnóstico oncológico, esses tratamentos a gente nunca deixou de fazer. A gente, mesmo, né, naquele início que o Jorge comentou, a partir do dia 17 de março, que praticamente parou a clínica, tratamentos oncológicos a gente manteve, um motivo óbvio, mas basicamente são esses tratamentos, tanto congelamento de embriões, congelamento de óvulos, nesse grupo de pacientes. E eu acho que é isso, né, Jorge? Você lembra de alguma outra situação? Eu acho que é isso. Essas são as recomendações básicas do nosso protocolo, que está bem dentro do que a Anvisa quer. Eu vou chamar agora o Dr. Carlos Izzo para falar um pouco. Tem algumas perguntas, a Renatinha pergunta sobre isso, a Dai Rocha pergunta sobre isso. Os tratamentos de doação de óvulos estão liberados nesse momento, Izzo? Olha, Jorge, nesse momento a doação de gametas ela não está recomendada, né? Não é recomendado, inclusive a sociedade italiana ela fez um manifesto também que nesse momento não é recomendado o início dos ciclos de doação de gametas. No entanto, ontem a Sociedade Americana, a SRM, ela publicou o 4º Task Force, que eles chamam, que são recomendações para da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. E entre essas recomendações, eles chamaram bastante atenção para essas situações de doação de gametas, útero de substituição e outros tratamentos associados. Na verdade, eles colocam muito uma questão de se o tratamento ele só seria realizado numa extrema urgência, teria que ser levado em consideração uma série de critérios, uma série de situações. Talvez seja mais inteligente a postergação. Veja, você envolve uma doadora de óvulos, envolve uma receptora de óvulos, de embriões, de óvulos, você envolve um útero de substituição. Então, é uma situação que eu ainda acho que em breve vai ser retomada, mas nesse momento a nossa decisão, a nossa recomendação, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida também, é de postergar esse tipo de tratamento neste momento. Bom, obrigado, Izzo. Acho que ficou bem claro, né, para vocês. E agora eu vou chamar o Dr. João Dias para falar um pouco sobre gravidez e Covid. Então a gente recebeu várias perguntas, como não poderia deixar de ser, sobre a influência que o coronavírus pode ter na gravidez, tanto do ponto de vista do feto, quanto do ponto de vista da gestante, né? Então algumas perguntas específicas: será que pode causar gravidez anaembrionada? Quais são outras causas de gravidez anaembrionada? E algumas pessoas fazendo uma relação com o Zika, né? Quem lembra da época do Zika, o Zika vírus é um vírus também, mas que tem um tropismo para o sistema nervoso central do feto. Então era comum a associação da ocorrência do Zika na gestante
e microcefalia. Será que o coronavírus também tem algum tipo de alteração no feto? João, você pode responder isso, por favor? Sim, senhor. Deixa eu só. Bom, pessoal, aborto e Covid, / gestação e Covid. Então, tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente sabe até hoje, é que o Covid, como qualquer outra infecção, etc., quanto mais grave a infecção, mais pode ter impacto em qualquer evento que está acontecendo no ser humano, né? Então, se alguém tem uma pneumonia grave por qualquer outro motivo, pode ter dificuldades com a sua gravidez, e a mesma coisa para o Covid. O Covid não tem nenhuma prova até hoje que cause qualquer tipo de malformação. Não tem prova que possa ser transmitido sexualmente. Assim sendo, a história da gestação anembrionada não tem relação hoje com a possibilidade do paciente ter Covid. Inclusive, uma das pessoas que a gente acabou sabendo de diagnóstico de Covid aqui vivendo aqui na clínica, grávida, e graças a Deus está tudo ótimo, está tudo muito bem com isso. Então, aborto não tem relação com Covid, gestação em geral também não tem relação, o Covid não vai atrapalhar, não vai causar um dano maior à gravidez, tá? É importante saber que, como qualquer pneumonia, por exemplo, a gravidez é um momento em que a gente tem que ficar esperto com essa situação. Então, qualquer grávida, por causa do tamanho do abdômen, do útero, ela tem mais dificuldade respiratória. E qualquer infecção de vias aéreas em grávida inspira muito mais cuidados. Então, a gente reforça ainda mais para essa população das grávidas o cuidado quanto aos mecanismos de barreira para minimizar a chance de infecções. Tem umas coisas que apareceram aqui, Jorge, não sei se apareceu no seu aí. Por quanto tempo isso vai acontecer? Por quanto tempo essas recomendações existirão, né? Então, tudo que a gente está fazendo é baseado no momento da pandemia. É baseado nesse momento em que a curva ainda está numa ascendente. E assim que a gente tiver condições epidemiológicas que nos proporcionem maior segurança, alguns mecanismos podem ser relaxados. Mas dentro da clínica de reprodução assistida, esses mecanismos de segurança biológica vão ser utilizados para sempre. É uma situação em que a gente tem que ter cuidado. O que vai mudar? Quando a situação epidemiológica estiver mais tranquila, nós estaremos mais tranquilos de fazer as transferências embrionárias. Então as transferências não estão sendo impedidas porque o Covid faça mal para a gravidez. A gente está evitando transferências nesse momento para a gente minimizar a circulação de pessoas, para a gente minimizar o estresse sobre o sistema de saúde. Esse é o motivo das transferências estarem sendo... a gente está dando um pause nas transferências nesse momento. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre... Teve uma pergunta da Jojo Ragazzini e de outras pessoas. E ela fez uma pergunta bem específica, mas que a gente pode generalizar um pouco, sabe? Ela falou que ela tem 37 anos, ela não quer engravidar nesse momento. E ela me perguntou se esse é um momento adequado para fazer um tratamento de fertilização in vitro, para congelar os embriões, para depois colocar num momento melhor. E eu digo para ela que essa é uma boa ideia, aparentemente, né? A questão nós já falamos aqui algumas vezes e eu vou repetir, quer dizer, para quem que a gente está fazendo os tratamentos? E essa é uma situação em pacientes que têm um risco de terem uma perda reprodutiva importante por conta do tempo que elas vão ter que esperar para fazer o tratamento. Então, pacientes com mais de 40 anos de idade ou pacientes com baixa reserva ovariana. Então, Jojo, e para as outras pacientes que estão nos ouvindo, se você tem 37 anos, mas tem uma reserva ovariana baixa, e a gente tem que pesquisar isso com alguns exames, ultrassom para contagem de folículos, ou antimileriano, por exemplo, aí se recomenda fortemente fazer a indução de ovulação, mesmo que seja agora, com todo esse protocolo de segurança, você vai estar seguro aqui na clínica. Então, se recomenda sim fazer e congelar os embriões para uma transferência no momento mais adequado, tanto da sua vida quanto dessa epidemia do Covid.
E aí eu acho, pessoal, que as perguntas que a gente recebeu foram essas. Eu queria... Tem mais coisa aí? Tem uma pergunta aqui de uma paciente, da Ju. A Juliana está recebendo, a Ju Cusi. Está recebendo... Opa, que legal! A Ju Cássidio. Ju, pacientes que fizeram... A pergunta. Pacientes que fizeram exames como antimileriano muito antigo. A gente aceita esse exame para poder determinar que a gente vai fazer o tratamento ou não? Olha, o antimileriano, posso responder, Lógico, né? O antimileriano, ele é um exame, é um marcador de reserva ovariana, um dos melhores que a gente tem, e a tendência é ele piorar. Se, mesmo antigo, ele é um exame que mostra uma baixa reserva ovariana, é óbvio que a paciente se enquadraria, né? Vocês concordam com isso? Se enquadraria nesses tratamentos, né? Então, sim, a resposta aceitamos, já que a reserva ovariana não vai melhorar, né? A tendência é piorar com o tempo, né? Pergunta sobre o teste ERA. Tem uma pergunta também da Márcia Panunto sobre o teste ERA. Para Márcia. Opa. Então responde para ela. Quanto tempo podemos considerar o resultado do ERA para uma transferência? Olha, Márcia, minha querida, eu sei que essa é uma preocupação de muitas pacientes, viu, pessoal? A Márcia só está representando muitas pacientes que fizeram o ERA ou algum teste do endométrio para transferir e estão preocupadas se esse tempo não vai fazer com que elas precisem repetir o exame. A verdade é que o ERA, especificamente o ERA, é um exame que só se faz uma vez na vida. Então, assim, você sabe que coincidentemente, um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente teve a oportunidade de conversar bastante com o Dr. Carlos Simon, que é o idealizador do ERA, né? E uma das perguntas que eu fiz assim, professor, a partir do momento que a paciente fez o ERA, quando ela precisa repetir alguma vez? Não precisa repetir, a não ser que essa paciente tenha sido submetida a uma cirurgia bariátrica e perdeu mais de 30 quilos em pouco tempo, porque aí você pode ter alguma mudança na receptividade endometrial. Fora essa situação específica, não precisa repetir, então não fiquem preocupados com isso, tá? O ERA não vai perder significado por causa desse tempo. Eu acho que agora, pessoal... Tem mais uma aqui, Jorge. Tem mais uma? Tem várias perguntas. Que bom, que bom. Ó, primeiro tem uma pergunta da Priscila, né, da Mama Embryo. Ela falou assim, vocês acham que é necessário fazer PCR 72 horas antes do procedimento para dar segurança? João, por favor, responda. Pri, eu adoraria que isso resolvesse a nossa situação e seria ótimo. O fato é que não temos tantos insumos assim e que para paciente que é assintomático, o PCR ainda não é um bom exame, entendeu? Então, os guidelines atuais, americanos, europeus, dizem para a gente fazer o seguinte, toma cuidado com o sintoma, com a febre, etc. Quando possível e os exames estiverem mais adequados, poderemos sim utilizá-los, mas hoje nós não sugerimos esse tipo de abordagem, porque a gente ainda vai ter uma taxa de exames errados e a gente não tem ainda a prova que isso nos seja benéfico. Aí tem mais pergunta aqui que eu vou passar para o Iso agora. Aliás, Iso, o Arnaldo Cambiaghi, fala Arnaldo, falou que o Iso é igualzinho o pai dele quando estava de máscara. Fala Arnaldo. Arnaldo continua aquela velha figura. Figueira. E aí, ó, a pergunta que eu vou colocar para o Iso é da Bia Colombini. Ela pergunta a seguinte, eu tenho 41 anos e tenho um embrião congelado. Eu posso fazer a transferência nesses próximos meses? Bia, né? Bia. Olha, Bia, é uma pergunta bastante procedente, porque, que nem você, nós temos outras várias pacientes na mesma situação. Do ponto de vista de recomendação que nós estamos seguindo aqui, que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a recomendação de outras sociedades internacionais, o ideal é que a gente ainda postergasse essa transferência, porque é uma doença que nós ainda não temos toda a informação, e as informações estão chegando a toda hora.
como o Dr. João falou, apesar de nós não termos nenhuma evidência de nenhum problema em termos de transmissão, aparentemente da mãe para o feto, ou de causar alguma malformação, talvez seja um período mais conturbado para você engravidar, o risco. E eu sei que o tempo está passando, mas eu acho que talvez, acho que é a opinião da maioria de nós devêssemos postergar essa transferência ou em breve, se for o caso, individualizar a sua situação, dividindo o risco, né? O risco vai ser dividido entre a equipe médica e o paciente. Acho que é isso. Bom, pessoal, obrigado, Luiz. É isso mesmo, né? Eu acho que essa é a resposta correta. Pessoal, devido ao adiantar da hora, a gente vai encerrar. Puxa, foi uma delícia. Eu estou surpreso com a audiência que a gente teve. Parabéns para vocês que tiveram paciência por nos ouvir. Parabéns para vocês por toda a repercussão disso. Estou surpreso, estou muito contente. Foi uma delícia essa live com vocês. Puxa, foi muito legal. Nossa primeira. É a nossa primeira live da Clínica Originária e foi Já o vamos máximo. deixar prometido que a gente vai fazer outras? Vamos. A gente vai estabelecer um calendário de lives, ainda mais depois de que foi tão legal desse jeito. Eu queria agradecer muito vocês todos que nos ouviram, as nossas pacientes. Eu estou vendo um monte de funcionário nosso, um monte de colaborador nosso, os médicos que trabalham com a gente. É um orgulho ter vocês aqui com a gente, é um orgulho vocês, nossas pacientes, estarem aqui nos ouvindo. E se sintam, o recado vocês estão seguras aqui com a gente trabalhou com afinco e com muito carinho e com muita dedicação para fazer esses protocolos, para vocês se sentirem, para vocês estarem seguras aqui. Eu espero vê-los em breve. Um beijo a todo mundo. Vocês têm alguma coisa? Pessoal, beijo para todo mundo, boa noite, vamos nos cuidar. Até mais, tchau. Tchau, pessoal. Um beijo para todo mundo. Obrigado pela participação. Isso é bastante, sério.